É nítido nos textos bíblicos que passaremos pela grande tribulação, porque nos textos bíblicos fala que estará na grande tribulação pessoas descritas como santos, eleitos, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que obedecem ao mandamento de Cristo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida durante a grande tribulação. Agora, o grande drama é a explicação que às vezes nós escutamos. Não, quem está durante a grande tribulação é o povo de Israel. Esses santos são o povo de Israel. A igreja já foi arrebatada, não passará pela grande tribulação. Afinal de contas, existe separação de salvação para quem é israelita e para quem não é de Israel? Existe uma diferença para Deus? Biblicamente, pode ser que no Antigo Testamento tinha diferença, mas através de Jesus Cristo, tudo mudou. E é isso que eu quero ler nos textos bíblicos e provar que agora não existe diferença nenhuma. Eu quero começar com um texto bem claro. Romanos 10, versículo 11. Não há diferença entre judeu e gentios. Na Bíblia é descrito o não-judeu, ou seja, brasileiro ou qualquer outra nação que não é de Israel, como gentio, ou como incircunciso, ou como grego. No caso deste texto aqui, nós estamos sendo chamados de gentios. Então vou repetir. Romanos 10, 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é o mesmo texto que fala que não há diferença entre gentios e judeus. Não existe diferença entre outras nações e o povo de Israel. E como é que a gente ensina que tem diferença, então? Eu quero ler outros textos que confirmam exatamente aquilo que nós acabamos de ler. A Bíblia não pode se contradizer. Gálatas 3, 27, fala assim, ó. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nisto não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois um de Cristo, também sois descendentes de Abraão, segundo a promessa. O texto aqui é lindo. Ele não somente fala que não existe mais diferença entre judeus e aquele que não é judeu, como fala também que nós somos um em Cristo, nós somos um povo só. Somos aqui descendentes de Abraão. Sabe o que quer dizer que nós somos? Ele está falando para os Gálatas. Gálatas não é judeu. Ele está escrevendo para os Gálatas. Ele está falando que os Gálatas, que não tem nada a ver com Israel, que eles são descendentes de Israel. Por quê? Porque agora são batizados em Cristo. Eu sou batizado em Cristo, sou revestido de Cristo. Então eu sou descendente de Abraão. Eu sou herdeiro da promessa de Israel. Não sou eu que estou falando, é o texto de Gálatas 3, 27 ao 29 que diz isso. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis longe de Cristo. Antigamente os efésios, aqueles que não eram judeus, estavam longe de Cristo. É verdade, antigamente, no Antigo Testamento existia diferença. Mas agora o texto aqui, ó, vou repetir. Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos povos fez um. Agora, através do sangue de Cristo, nós somos um povo só. Efésios 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho somos co-herdeiros, coparticipantes. Sabe o que quer dizer co-herdeiros? Participantes juntos. Junto, ao lado. Mas você pode talvez falar assim, mas não, Israel é o povo de Deus, é um povo diferenciado, é a nação de Deus, é o povo de Deus escolhido. Você já leu 1 Pedro? No versículo 9 fala assim, ó. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe para quem ele falou isso? Vós, sim, que antes não erais sequer povo.
Nós não éramos povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. E agora não só recebemos a misericórdia, não somos somente povo, nós somos propriedade exclusiva, povo de Deus, propriedade exclusiva, nação eleita, sacerdócio real. Não, é só o povo de Israel. Pois é, agora nós somos o povo de Israel. E tem vários outros textos que falam que nós somos um povo só. Eu não vou fazer muita leitura aqui para não alongar muito o vídeo, não ficar cansativo com muita leitura também, mas eu vou deixar o endereço aqui embaixo do meu blog que tem mais leituras bíblicas comprovando que existem outros textos que falam que nós somos um povo só. E tem um texto que é muito interessante que está em Romanos 11, e é interessante que você leia o capítulo inteiro, para não ter nenhuma dúvida. Porque muita gente fala que nesse capítulo 11, fala que lá Israel vai passar pela grande tribulação e lá ele será salvo. E é verdade, nós somos Israel, nós vamos passar pela grande tribulação e seremos salvos. E é interessante esse capítulo 11 de Romanos, que descreve exatamente isso. Que existe uma árvore que a raiz são os pais da nação de Israel. Alguns galhos dessa árvore foram quebrados porque foram desobedientes. E nós que não somos israelitas, que somos gentios, conforme a descrição bíblica, fomos enxertados como galhos de oliveira brava, um outro tipo de oliveira que foi enxertado e agora faz parte da mesma árvore. Se a Bíblia fala que nós somos um povo só, unidos, um só, fazemos parte da mesma raiz de Israel, como é que pode a gente ensinar que a igreja vai ser arrebatada e Israel vai ficar? Afinal de contas, quem é Israel? Imagina só se um casal israelita, um pai e uma mãe de Israel, vem para o Brasil e tem um filho aqui no Brasil. O filho é o quê? É brasileiro ou é israelita? Ou se um casal brasileiro vai lá para Israel e tem um filho lá em Israel, e aí o filho é o quê? É israelita ou é brasileiro? Ou se um israelita casa com uma brasileira e tem um filho no Brasil, o filho é o quê? E se um casal de um homem israelita casa com uma brasileira e vai morar em Israel, o filho é o quê? Uma mãe brasileira e de um pai israelita. Ou vice-versa. Então, na verdade, quem é Israel? Aquele que é salvo em Jesus Cristo. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, que é batizado em Jesus Cristo, que é revestido em Jesus. Daí você é um Israel de Deus. Todos nós somos Israel se estivermos em Cristo Jesus. Não existe separação por causa da nação, por causa de pais, por causa de descendentes. João Batista falou para os fariseus: vocês acham que vocês podem se livrar da ira futura só porque são de pais israelitas? Nada disso. Agora, mais importante e muito sério ainda é o versículo que eu vou ler agora, que está em Gálatas 1, vou ler o 8 e o 9, e fala assim, ó: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Em algumas versões, anátema. O evangelho ensina que somos um povo só. Se você conhece alguém que está pregando que somos separados, que existe diferença entre Israel e gentios, você está pregando diferente do Evangelho. Segundo Gálatas, isso é amaldiçoado, isso é anátema, é maldição. Então tome cuidado com aquilo que você prega, tome cuidado com aquilo que você ensina. A Bíblia fala que somos um povo só. Não venha ensinar que seremos separados na hora do arrebatamento, porque a Bíblia não ensina isso. Desembaralhando o futuro. Quero falar mais vezes sobre escatologia. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta desse tema e quer assistir os próximos vídeos, se inscreve no canal. E nos próximos vídeos estaremos esclarecendo mais esse assunto. Falaremos sobre os crentes durante a grande tribulação, os textos bíblicos que provam que isso realmente vai acontecer. Até a próxima.